Salmo de número 1. Salmo não tem capítulo, tá, irmãos? Salmo não são capítulos, salmos são números, cânticos. Diz assim a palavra de Deus: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Pai, nosso coração está grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e sonhamos, ó Deus, como é bom sonhar e pensar no Teu reino, como é bom, ó Deus, servir as pessoas, amar o Senhor acima de tudo e servir as pessoas. E eu quero Te dar graças, ó Deus. Fale conosco, ó Deus, tira, Senhor, nos dá a bênção de não somente entender a Tua palavra, mas rejeitamos aquela tentação de selecionar aquilo que nos convém. Os nossos ouvidos são seletivos, nós temos uma tendência natural, carnal, de ouvir só aquilo que a gente agrada. Então fale conosco, porque a Tua palavra é bênção integral, completa, plena. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, todo ser humano quer ser feliz. Todo ser humano quer ser feliz. Até mesmo a pessoa que chega ao último estágio do desespero, o suicida, ele também está em busca da felicidade. Pode parecer um pouco contraditório, mas até o suicida, ele está em busca da felicidade. Dizer que queremos ser felizes é redundante, é insistir em algo que todo mundo sabe. Se eu perguntar aqui para você, você vai dizer assim: pastor, eu quero ser feliz. Todo mundo sabe. O desafio não é se nós queremos ser felizes. O desafio, a indagação, o desafio de desatar esse nó, é o que nós precisamos fazer para ser feliz. Esse é o grande desafio. E o Salmo 1, ele nos ajuda a responder essa questão. Como podemos ser verdadeiramente felizes? Porque querer ser feliz, desejar ser feliz, é um desejo de todo ser humano. É um sonho de todo ser humano. Você que está nos assistindo, você que está aqui presente, é um desejo. Mas a grande indagação é: como podemos ser plenamente felizes? E o Salmo 1, ele nos ajuda a entender. Primeiro, a gente precisa fixar na nossa mente, nós precisamos alicerçar uma verdade principal aqui. Antes de você querer ser feliz, Deus quer que você seja feliz. Antes de você ir em busca da felicidade, o próprio Deus, ele deseja que você seja feliz. O desejo de Deus para a nossa felicidade é anterior ao nosso desejo. O desejo de Deus para que sejamos felizes, ele precede o nosso desejo antes de ser nosso. Essa verdade precisa fixar no nosso coração. Por isso que por isso que o Salmo, por isso que o Davi, por isso que o salmista, ele começa pela inspiração de Deus, mostrando que há um desejo de Deus para que nós sejamos felizes. Então, eu preciso fixar. Deus não tem outro desejo, Deus não tem outro sonho
para que de fato você seja uma pessoa realizada em tudo que você faz, em tudo que você empreende. Só que essa felicidade, a busca dessa felicidade, é como se fosse uma moeda, que ela tem duas faces. A primeira face é a face divina, e a segunda face é a face humana. Eu quero ser feliz, e Deus quer que eu seja feliz. Na busca da felicidade, tem a minha parte e tem a parte de Deus. E não é condicional. Deus não quer que você faça a sua parte para que Ele faça a parte dele. O desejo de Deus é me fazer feliz de maneira incondicional, não depende de mim. E ainda, olha para mim aqui, e ainda que você não faça a sua parte, o amor de Deus não muda, ele não sofre variação. Eu sirvo a um Deus que o amor dele é eterno, e o amor dele não aumentou, não diminui. Ou seja, Deus sempre fará a parte dele. A Bíblia diz que o sol, e como é gostoso, né, irmãos, de manhã, tomar um solzinho. É para você que está aqui no culto, que está vindo aqui, mas é para o perverso que amanhã vai acordar também, que vai tomar o sol. A Bíblia fala que Deus, ele faz o sol brilha para bons e maus. Existem duas faces, então, da felicidade. A face humana chama felicidade, e a face divina chama bem-aventurança, bem-aventurado. Porque bem-aventurado é a ideia de alguém completamente feliz. Eu e você, irmãos, por natureza, nós somos hedonistas. Nós buscamos o prazer pelo prazer, a gente vive numa sociedade assim. Mas Deus, Ele deseja que nesta minha vida eu possa carregar principalmente a felicidade de Deus, a felicidade divina. E o Salmo 1, ele vai nos ensinar isso. Salmo 1, ele começa mostrando a face humana. Como que eu busco essa felicidade? Então guarda no coração o que eu estou dizendo. O Salmo 1, ele começa nos instruindo a parte humana. O que depende de mim? Se a felicidade, Luizinho, é uma moeda de duas faces, a face humana, o Salmo começa a nos ensinar. Primeiro, feliz é o homem que resguarda da crescente influência do mal em seu coração. Olha só o que o texto diz. Como é feliz aquele que não segue, aquele que não imita e aquele que não se detém. Tem uma crescente do mal. É feliz o homem e a mulher que resguarda o seu coração de uma influência do mal. Porque quando eu começo a andar, daqui a pouco eu estou me assentando e daqui a pouco eu estou comungando, estou sendo influenciado. Nesta caminhada, eu preciso tomar cuidado aonde, com quem eu ando, com quem eu paro para conversar, aonde eu me detenho e aonde eu me assento. Feliz é o homem, a parte humana da felicidade. Feliz é a pessoa que se resguarda da influência do mal. Eu preciso andar no meio de pessoas, e essas pessoas serão anjos ou demônios. Eu preciso conviver, eu preciso me relacionar, eu preciso vender, eu preciso comprar, eu preciso tomar algumas atitudes, mas eu preciso me resguardar da crescente influência do mal. Santidade, e eu e você nós ouvimos muito isso na infância, e quantas vezes eu ouvi isso? De que santidade é ser separado do mundo, e santidade nunca foi isso. Santidade é você ser separado por Deus no mundo. Eu sou chamado por Deus, eu sou alcançado por Deus para influenciar o mundo. E não essa dicotomia. Música do mundo? Você já viu alguma música de Marte? Hein?
Alguém já ouviu alguma música de Marte? Hein? Marciano? Irmãos, tanto o bem quanto o mal cresce dentro da gente. E eu preciso resguardar o meu coração. Eu vou conviver com o mal, eu vou ser obrigado a conviver com o mal, mas eu posso evitar resguardando o meu coração. Por quê? Porque há uma influência do mal que cresce dentro de mim. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É mais pecado. O salário do pecado é mais pecado até que vem a morte. A Bíblia vai dizer que um abismo chama um outro abismo, ou seja, se eu não resguardo o meu coração de uma maldade, ela me leva a uma próxima maldade. Você pode ter certeza que aquele garoto, aquela família de Itapiruna que foi ceifada, ela não começou com uma tragédia simplesmente naquela noite. O mal, ele tem a capacidade de crescer e evoluir, e o bem também, ele cresce. É a ilustração de um homem que viu uma cobra venenosa, machucada, e ele cuidou da cobra. Ele alimentou a cobra. Ele cuidou dos ferimentos da cobra, até que a cobra foi curada. E ele foi passar a mão na cobra. E a cobra fez o que com ele? Não alimente cobras. Não alimente cobras, não dê alimento a cobras, aos seus pensamentos. Não deixe o diabo colocar o pé na brecha, porque é uma tendência natural nossa de o mal crescer. É o que o salmista está dizendo. Guarda essa palavra no coração. A face humana da felicidade tem a ver com uma atitude sua, de não deixar com que o mal cresça, porque há uma tendência de crescer, há uma tendência dos pensamentos encontrarem raízes, se fixarem, há tendência nossa. Segundo, qual que é a outra face da felicidade? Se a felicidade ela tem duas faces, e tem a face humana e tem a face divina, o salmista ainda nos orienta. Qual que é a face humana? Feliz o homem que encontra prazer na palavra de Deus no seu reino, irmão. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. O que a Bíblia está dizendo? Feliz é a pessoa que lê a palavra, que medita na palavra, que se alimenta da palavra, não por alguma obrigação. Feliz é a pessoa que não abre a Bíblia somente no domingo. Feliz é a pessoa que para poder ler, meditar, ruminar, que fala: Senhor, o Senhor quer falar comigo, o Senhor quer alimentar o meu coração. Eu não leio a Bíblia porque eu tenho que ler, para cumprir um protocolo religioso, mas eu leio porque Deus quer falar comigo. E olha, irmãos, guarde essa palavra no coração. Quando você lê a palavra, quando você rumina, quando você medita na palavra de Deus, sabe o que acontece com o seu coração? Ele fica resguardado, há uma reserva espiritual. Quando vem o medo, quando vem a depressão, quando vem a angústia, a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele sopra, ele traz à memória aquilo que você leu, e aquilo te dá força, irmão, para enfrentar as tribulações, as lutas, as angústias da vida. Bem-aventurado um homem que tem prazer na palavra de Deus, se sente feliz, realizado na palavra de Deus. Agora, quando eu me resguardo da influência do mal, quando eu tenho prazer nas coisas de Deus, quando eu tenho prazer em servir o Senhor, agora Deus, ele mostra no Salmo 1 a outra face da moeda. A outra face da moeda é a parte divina da felicidade. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus promove. Veja como Deus nos faz feliz. Primeiro, Deus nos planta. Ele é como uma árvore plantada. Ele é como uma árvore plantada. O ano passado nós plantamos umas árvores, né?
Tem uma diferença de uma árvore silvestre e uma árvore plantada. Você, irmãos, não é uma árvore silvestre, você é uma árvore plantada. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que aonde eu estou foi porque Deus me colocou ali. E estar no lugar aonde Deus me colocou é a maior realização que uma pessoa pode ter, porque é alguém que está no centro da vontade de Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não há realização mais plena em saber que aonde Deus me plantou, Deus vai conduzir a minha vida. É Deus quem me direciona. A porta que fecha foi Ele que fechou, a porta que abriu foi Ele que abriu. O sucesso que eu tive foi porque Ele me concedeu, o fracasso que eu tive foi porque Ele permitiu. Você não é uma árvore silvestre, não, você é uma árvore que Deus quer plantar. Deus é o Senhor da minha vida, é outro lado da felicidade, é alguém que entendeu que Ele é alguém que o Senhor direciona. Como é o justo, como é o homem que é feliz, a mulher que é feliz, é aquele que é plantado por Deus. Segundo, o que Deus faz? Como que Ele nos abençoa? Ele não apenas nos planta, mas também Ele nos alimenta. Por quê? Porque o texto diz assim, olha, Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. A vida, o néctar, a seiva que vem de mim, vem de Deus. Deus me planta e Ele me alimenta com uma verdadeira felicidade. Aqui uma pergunta: o que alimenta a sua alma? O que traz satisfação no seu coração? O que realmente preenche o seu coração? O que Deus faz? Ele faz a sua vida frutificar. Olha o que o texto diz, ele fala assim, olha, dá fruto no tempo certo, dá fruto no tempo certo. Irmãos, a pessoa que é plantada por Deus, a pessoa que é alimentada por Deus, qual que são os desdobramentos disso? Ele exala o bom perfume espiritual. As pessoas percebem virtude da vida dele. As pessoas percebem unção. Uns podem falar um exalar de bênção, o cheiro de Deus, mas isso na verdade é unção que vem de Deus, porque quando você é alimentado por Deus, quando você é plantado por Deus, sabe o que acontece? Você vai impactar pessoas ao seu redor. Você vai impactar o ambiente seu de trabalho. Sabe o que vai acontecer? Você vai influenciar pessoas. Sabe aquela frase que você falou para a pessoa, e a pessoa dorme com aquela frase na cabeça, a pessoa dorme com aquilo na cabeça, aquilo vai remoendo, e ela acorda no dia seguinte e fala assim, fulano, sabe aquela palavra que você me deu? Aquilo mexeu comigo, aquela frase que você me falou. Irmão, não foi você não. Foi porque você foi plantado por Deus, você foi alimentado por Deus, e a consequência disso são frutos da sua vida. Sabe quando você chega num local de trabalho, num ambiente de trabalho, e as pessoas notam graça, unção na sua vida, bênção na sua vida, você consegue ser uma pessoa, um diferencial. O que está acontecendo? Você está exalando o bom perfume de Cristo. O que é a face divina da felicidade? O que Deus faz? Olha o que Deus faz. As suas folhas não murcham. O que quer dizer isso, pastor? O brilho, a felicidade, ela não acaba. A satisfação em servir a Deus não perde o brilho. As folhas não murcham, tem a ver com que as lutas, as tempestades que essa árvore enfrenta, os ventos que essa árvore enfrenta, não são capazes de fazer com que essa folha murcha. É uma pessoa que você olha para ela e ela se torna resiliente, porque a vida lhe deu pancadas, ela sofreu pressão, mas ela não perdeu o brilho.
Irmãos, aqui eu abro meu coração com você. Olha para mim aqui. Eu quero chegar no final do meu ministério, como Paulo disse, eu quero guardar a fé, eu quero completar a carreira. Você acha que o meu nome, você acha que a minha família já não foi alimento, conversas em grupos em tantos lugares? Você acha que já não enfrentei traição, decepção, frustração? Você acha que toda vez que eu vim aqui e saí, você acha que alguma atitude minha, alguma palavra minha, já não foi motivo de ser conversa dentro de muitas casas? Mas mesmo assim, a gente não perde o brilho para pastorear, a energia, a alegria para servir. Você sabe o que Deus está falando para você? Que alguém que é plantado por Deus, a folha dele não murcha. Por quê? Porque a graça vem dele, o sustento vem dele, porque a gente faz a parte humana, mas Deus entra com a sua graça e a parte divina nos sustenta. Você quer olha para uma pessoa bem-sucedida, olha para uma pessoa que está dando fruto, você acha que essa pessoa não levou pancadas na vida? Você acha que essa pessoa não foi, às vezes, mal compreendida? Mas ela não perdeu a graça, porque as folhas não murcham, porque foi Deus quem a plantou. Irmãos, a paixão da motivação, a paixão da alegria de servir, a paixão missionária, ela não pode murchar as folhas daquele que foi plantado por Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o ministério que Deus confiou, e eu sei que o meu chamado é amar a Deus acima de todas as coisas, e servir ao próximo como eu melhor posso servir, porque se você inverter isso, você vai murchar as suas folhas. E sabe qual é o resultado disso? Quando nós somos plantados por Deus, tudo o que Ele faz será bem sucedido. Tudo o que Ele faz. Há uma versão que diz assim: tudo que Ele empreender será bem sucedido. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quando nós somos plantados por Deus, quando nós não deixamos que o mal cresça no nosso coração, mas quando a gente evita, quando a gente tem prazer nas coisas de Deus, Deus, Ele te abençoa e tudo que você faz prosperará. Deus, Ele se torna o seu avalista. O que o texto está dizendo? Ele está dizendo que todo empreendimento terminará triunfantemente. O que Paulo está dizendo para nós? Olha, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu lutei o bom combate. O que Paulo vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: olha, eu consegui, porque o Senhor esteve comigo. Tudo que Ele faz, prosperará. Tudo que Ele empreende, coloca as mãos, prosperará. Você quer ter uma vida de felicidade? Entenda o seu papel, entenda aquilo que pertence a você, entenda as atitudes que dependem de você, de uma face da moeda. E quando você entender, você vai entender que Deus também te abençoará do outro lado da face da moeda. E por fim, olha o que o texto diz: pois o Senhor aprova o caminho dos justos. O que isso quer dizer, irmãos? Que o Senhor nos acompanha, Ele vai junto, o olhar de Deus está com você. Que maravilhoso é saber, irmãos, que eu tenho um Deus que está me acompanhando, está olhando para mim, está me sustentando, está me conduzindo nesse caminho. Como é maravilhoso saber que eu não estou só, que eu tenho um Deus, que Ele me planta, Ele me fornece alimento, Ele não deixa que as folhagens murcham, Ele abençoa aquilo que eu faço, eu consigo completar. Irmãos, que alegria é quando nós encerramos e completamos algo, que satisfação que dá, irmão. Quando a gente começa um ano e a gente fala assim, você não sabe a alegria que vai ter se Deus me der vida. Eu falo assim, irmãos, terminamos o Salmo 150. Glória. Amém? Você vai estar aqui, deixa eu ouvir aqui, não vou nem abrir o olho. Você vai estar aqui no Salmo 150? E alguns vão estar. Mas que bom que alguns vão estar.
Mas como é bom poder completar, irmãos. Completar, concluir. Que alegria que dá. Deus não quer apenas, a Bíblia já diz isso, que há mais alegria nas obras concluídas. E Deus está olhando, Ele está sustentando, Ele está protegendo, Ele está guardando. É isso que Deus faz, para que a felicidade seja completa, seja plena. Eu queria orar com você nessa noite. A pergunta nessa noite que eu comecei a fazer, a questão que eu levantei para você, não é se você quer ser feliz. A questão é, você deseja, de fato, aprender a ser feliz? Porque querer ser feliz, irmãos, todos nós queremos. Agora, aprender uma felicidade de fato bíblica, felicidade de contentamento, de alegria, de satisfação, de gozo no Senhor, é uma outra coisa. Você pode ter picos de felicidade. Ah, pastor, orei, joguei no tigrinho e Deus me abençoou. Você pode achar que isso é felicidade, mas eu não sei se isso é felicidade. Ah, pastor, tive um relacionamento, fiquei muito tempo sem namorar, agora consegui, estou feliz. Isso você pode achar que é felicidade. A felicidade que vem de Deus, ela é muito mais plena. Tem a ver com as suas conquistas materiais, tem a ver também com as suas conquistas do coração, mas tem a ver com a felicidade ultra circunstancial. Deus, Ele já nos garantiu que Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que no tempo certo dará fruto, que a sua folhagem não murcha, tudo o que Ele fará será bem sucedido, e os olhos do Senhor acompanharão a sua vida. Essa é a face divina, essa é a face incondicional, mas essa mesma moeda tem uma outra face, que é a face humana. Ele não anda no caminho, ele não se detém no caminho, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não deixa que o mal, que ele vai conviver, ela vai conviver todos os dias, mas ele se resguarda em Deus. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Ele não está aqui por causa da igreja, por causa do pastor. Ele não está aqui por causa de uma visão. Ah, o pastor tem umas visões. Não. Ele não está aqui por causa... Ele está aqui porque o amor da sua alma é o Senhor Jesus. Ele encontrou o noivo da sua alma. Ele encontrou a paixão da sua vida. Ele encontrou aquele que de fato é o Senhor da sua existência. E Ele coloca tudo a perder, porque Ele sabe aonde alcançar o prêmio da soberana vocação. Eu queria nesse momento orar com você. Você pode ficar sentado, mas se essa palavra ministrou o seu coração, deixa o Senhor te ajudar a desenvolver, a buscar essa felicidade do lado humano, porque do lado divino é incondicional. Agora, do lado humano, existe uma atitude nossa, existe um desejo nosso, exige da nossa parte uma atitude. Há um cântico que diz assim: Senhor, eu não sou nada diante de ti. Deixa o teu rio lavar, purificar, limpar
Sabe, irmãos, como é bom buscar essa realização no Senhor Deus. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar junto com você. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o teu amor é incondicional. E isso nos dá uma segurança, uma alegria, em saber que o seu amor por nós não será maior, porque viemos no culto hoje. Ou de que o amor do Senhor será menor, porque nós erramos ou falhamos. O teu amor é eterno, com laços o Senhor nos atraiu, os teus braços foram ao encontro, ao nosso encontro. Nós estávamos desgarrados como ovelhas perdidas, e o Senhor nos atraiu. Senhor, o que nós precisamos nessa noite é força para desenvolver a felicidade da face humana, aquilo que depende de nós, e um mínimo de atitude nossa, o Senhor coloca poder. Se há alguém aqui nessa noite, se há alguém que está nos ouvindo nessa transmissão, que tem dificuldades, ó Deus, de dizer não para o pecado, que a sua vida é uma montanha russa, oscilações do inferno, Pai, dê forças para que essa pessoa tome uma atitude nessa noite, e o Senhor colocará a bênção, o Senhor dará forças a ela, para que ela caminhe no caminho do Senhor, no temor do Senhor, que é o princípio de sabedoria. Muito obrigado, Deus. Obrigado por essa jornada de ministrações que teremos aqui no livro de Salmos. E cada encontro, cada culto, o Senhor falará aos nossos corações de uma maneira muito especial. Em nome de Jesus. Amém e amém.